Lomed Tutorial. Fala galera, estou aqui mais uma vez para mais um vídeo sobre interpretação de texto. No primeiro vídeo foram 5 passos para interpretar qualquer texto. Esses passos foram texto, contexto, palavra, frase e paráfrase. E agora neste vídeo, obrigado por visualizar em primeiro lugar. Então neste vídeo eu vou te dar 7 oportunidades para interpretar mais uma vez o texto, para interpretar cada vez melhor e se familiarizar com o texto. São 7 perguntinhas que você deve fazer ou antes, ou durante, ou depois de ter lido todo o texto, tá bom? Então se prepare que a próxima dica está chegando agora. Bom, a primeira pergunta se parece muito com o vídeo anterior. É o que o texto fala? O que? Tá bom? Então, depois de você fazer uma leitura completa do texto, isto é indispensável. É indispensável fazer a leitura completa do texto. Leu o texto todo, faz um levantamento geral do que o texto fala. Qual é o tema do texto? Vamos supor que o tema do texto seja futebol. Então se concentre no texto, se concentre no tema do texto, tá? O tema não é novela, o tema é futebol. O tema não é tênis, o tema é futebol. Então se concentre. Se você conseguir se concentrar no tema do texto, você tem meio caminho andado para interpretar qualquer texto. Então não se perca no tema do texto. No final desse vídeo eu vou colocar um texto para quem está visualizando esse vídeo começar a interpretar. E vai colocar, por favor, no final do vídeo, as suas informações, as informações que vocês tiraram do texto, da interpretação do texto. E vai dizer para mim quais foram os passos que vocês seguiram e como vocês conseguiram interpretar o texto, tá bom? Então a primeira dica é o que o texto fala. Se concentre nisso, tá? Não se perca. A segunda pergunta é qual o propósito do texto ou qual o propósito do autor. O autor quer apenas comunicar, quer apenas transmitir uma informação? O autor está falando de alguém, de algumas pessoas, de algum fato, está narrando algum fato? Qual o propósito do autor? Tente entrar um pouco na mente do autor para que você perceba qual o real propósito daquele texto. Aquele texto foi montado por quê? Foi inventado? Foi tirado de algum lugar? Foi um incidente ou um acidente que aconteceu? Foi uma história verídica? É uma história criada? É um mito? É uma lenda? Qual o propósito do texto? O texto quer comunicar o que para você? O texto quer que você saiba que foi uma lenda, aquele texto? O autor quer que você saiba que foi uma lenda? O autor quer que você saiba que foi um acontecimento? O autor estava no acontecimento ou está só narrando? Tente identificar esses passos para que você se aproxime cada vez mais da interpretação de texto, tá certo? A terceira pergunta é como o autor se comporta com o texto. O autor está argumentando uma verdade? Está argumentando uma mentira? O autor está narrando um fato e inserindo a sua opinião? O autor está narrando um fato e quer que você insira a sua opinião? Qual é o propósito do texto e como o autor transforma essa história para você que está lendo? Tente usufruir, tente extrair do texto o máximo de informações possíveis, fazendo perguntas: o que, qual, como. Onde se deu a narrativa do texto? Onde foi que aconteceu? Por que isso é importante? Porque é importante porque você precisa saber qual o contexto do local, tá? Se aquele texto ocorreu na Espanha, você tem um contexto cultural. Se aquele texto ocorreu no Brasil, você tem outro contexto cultural. Então, onde ocorreu aquele fato, se o texto narra, você terá que identificar, tá certo? Então, tente identificar todos estes passos. Não esquecendo daqueles passos, os 5 primeiros passos que eu já indiquei no vídeo anterior. Mas esses passos também complementam e te ajudam a ter praticamente o texto todo em mente. E este é o verdadeiro propósito. Você ler o texto, fazer perguntas ao texto, separar aqueles 5 passos e ter praticamente o texto inteiro em mente. Dessa forma, qualquer pergunta que te fizer sobre o texto, você saberá responder. Outra pergunta é quando ocorreu aquele fato? Foi no século passado? Foi em séculos passados? Os séculos já se passaram, foi nesse século, foi ontem que aconteceu o texto, foi anteontem, foi no mês passado.
Tem a ver com o que isso? Quando aconteceu, vai depender muito do contexto também. Porque de acordo com a época, o contexto mundial muda. Então, se foi no século passado, você tinha a Guerra Fria, se o texto for falar sobre isso. Se foi num texto nesse século, o século 21, ou se o texto ainda é futurístico, você também tem que ter essa habilidade para extrair do texto quando foi que ocorreu o fato ou quando ocorrerá aquele fato narrado, porque muitas vezes o texto também é futurístico. Então, também é uma pergunta importante para se fazer no texto. Quando ocorreu o fato? E outra pergunta também muito importante é: quem é o autor? Quem é o autor? Você consegue fazer um levantamento do autor? A maioria dos textos trazem algumas informações sobre o autor, tá? Às vezes o autor é indefinido, às vezes é uma narrativa sem autor, ou o autor está embutido na narrativa, mas na maioria das vezes os textos trazem o autor. O autor é um filósofo, então a interpretação é uma. O autor é um religioso, então a interpretação é outra. Que tipo de autor você está lidando no texto, tá bom? Então são perguntas que devem ser feitas. O que, qual, como, onde, porquê, quando e quem. E a 7ª pergunta é: por que aquele texto foi escrito? É um pouco diferente de qual o propósito do autor. Por que aquele texto foi escrito ou por que aquele texto está sendo narrado? O autor separou de um livro, fazia parte de um livro, é um texto isolado, é uma narrativa isolada, é um acontecimento que tem que ser mostrado. Por que tem que ser mostrado aquilo? Por que tem que ser narrado aquilo? Tudo isso também faz parte das 7 perguntas que você deve fazer. Lembrando que cada texto é um texto. Nem todos os textos trarão todas essas 7 informações. Mas você tem que começar a identificar a maioria delas. Não tem como um texto não responder a pelo menos 4 ou 5 perguntas das que foram faladas aqui, ok? Então fique ligado no texto. Na hora de fazer uma prova, se ligue tão somente no texto. Esqueça todas as outras coisas, tá bom? Então vamos lá, vamos em frente e aprendendo e evoluindo. Agora eu vou fazer um desafio para você que visualizou este vídeo. Eu vou colocar um texto não muito grande, mas também não muito pequeno, e vou desafiar você a juntar esses 2 vídeos que eu fiz, 5 passos para interpretar qualquer texto e 7 perguntas para interpretação de texto. Junte esses 2 vídeos e tente interpretar o texto que eu vou deixar aqui neste vídeo agora. Merlin, personagem lendário do ciclo do rei Arthur. A crítica folclórica atribui a sua origem a uma fusão de outras figuras, igualmente obscuras. Mildred, poeta e mago celta, e Ambrósio, a que se refere a crônica latina atribuída a Nênio. Conselheiro do rei Arthur, Merlin desempenha papel de vital importância nas narrativas sobre o monarca. A personalidade de Merlin, ao mesmo tempo humana e demoníaca, foi fixada no século VII pelo escritor Geoffrey de Monmouth. No século VIII, Robert de Bornholm compôs uma trilogia em cuja segunda parte se entrelaçam várias lendas célticas, como a do Santo Graal, e aí se explica o nascimento de Merlin como filho de um demônio e de uma virgem. Embora consagrado a Deus, esse personagem revela aspectos satânicos. Com os seus poderes mágicos, obteve o favor dos reis Pendragon e Uther Pendragon, e graças aos seus conselhos, os saxões são derrotados. Ao fundar-se a Távola Redonda, Merlin consegue que Arthur ou Artus, filho de Uther Pendragon,
chegue a ser rei dos bretões. Após Robert de Borron, outros escritores ampliaram a história lendária, espalhando-a pelo resto da Europa, ciclo do rei Arthur. Tais versões constituem um dos aspectos mais curiosos da literatura medieval. Pronto, aí está o texto. Tente interpretar esse texto aí, que eu vou ali e volto. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho, espalhe esse vídeo.